Queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar com você uma palavra muito abençoadora. A palavra vai fazer você refletir verdadeiramente no seu relacionamento e na sua caminhada com Jesus. A palavra essa que está inserida em Lucas, no capítulo de número 2, do versículo 41 ao versículo 52. A palavra essa que diz que no tempo em que se comemorava a festa da Páscoa, onde José e Maria foram até a festa da Páscoa e foram com Jesus até essa festa. Mas na volta dessa festa eles esquecem Jesus. E o texto ele é muito interessante, que no versículo 41 ele vai dizer que, como era de costume, todos os anos, irem à festa da Páscoa. Ou seja, algo costumeiro, algo que eles faziam já não como uma adoração, mas sim como um hábito, algo habitual. Todos os anos, como de costume, eles tinham o hábito, o costume de ir à festa da Páscoa. Maria e José foram levar Jesus ao templo, já no início da sua adolescência, e na volta, meus irmãos, perderam Jesus de vista e, na procura, passaram 3 dias ao todo sem Jesus. 3 dias ao todo sem Jesus. Imagine, meus irmãos, a ansiedade daqueles pais. Você já pensou como seria 3 dias sem Jesus? Você já pensou como seria 3 dias sem Jesus? Você acha que estaria preparado para ficar sem Ele quanto tempo? Você estaria preparado nesse momento para ficar sem Jesus na sua vida? Meus irmãos, a Bíblia diz que os discípulos viveram com Jesus aproximadamente 3 anos e meio e ouviram falar da partida de Jesus, ou seja, da sua morte e da sua ressurreição, e sem entender a dimensão e o significado disso tudo, eles entram de uma certa forma em desespero. E quando isso aconteceu de fato, viram que não estavam preparados para passar nem um minuto sequer sem Jesus. Por isso, logo em seguida, vem a sua ressurreição e Jesus enviou o seu Espírito Santo para eles novamente, para ser o companheiro, para ser o conselheiro, para ser o consolador. E a palavra parácletos, no original grego, parácletos significa alguém para que você não se sinta só. E é justamente isso que acontece com a gente quando temos o Espírito Santo. A gente não se sente só. Mas, meus amados irmãos, ainda no Salmo 121, diz ainda a palavra do Senhor. O Salmo 121 diz que Deus nem pisca para não deixar de cuidar de nós um segundo sequer. Então, meus amados irmãos, é um homem que muitas das vezes se afasta de Deus, se afasta do Senhor. E o diabo, ele apresenta para nós 3 filhos. E o primeiro filho do diabo é não tô nem aí. O tô nem aí, o que tem? E tem nada a ver. E muitas das vezes é baseado nesses 3 filhos que estamos tomando algumas de nossas decisões. Você já passou 3 dias sem Jesus? Então, meus amados irmãos, vamos comparar a experiência de José e Maria, que naquele momento perderam Jesus de vista, com a situação de quem se afasta da presença de Jesus. Vamos fazer um comparativo. E, meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você, uma pergunta que eu fiz a mim mesmo: por que às vezes perdemos Jesus de vista? Por que José e Maria perderam Jesus de vista e por que nós
perdemos Jesus de vista. Perdemos Jesus de vista porque passamos à frente dele. Porque passamos à sua frente. Diz o versículo 43, ao regressar, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais soubessem. Sem que seus pais soubessem. Ou seja, os pais de Jesus foram caminhando, achando que Jesus estava acompanhando eles, mas Jesus não estava. E muitas das vezes em nossas vidas fazemos isso. Tomamos as nossas decisões e vamos caminhando achando que Jesus irá atrás de nós, mas assim está, dessa maneira está errado, a ordem está errada. Jesus deve ir em primeiro lugar em nossa vida, deve ser, Deus deve estar à frente das coisas da nossa vida. Em Mateus capítulo de número 3, versículo 30, Mateus capítulo de número 6, verso 33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você tem passado à frente de Jesus em suas decisões, peça ao Senhor para tomar a frente da sua vida. E é assim que muitas das vezes estamos agindo. E foi assim que José e Maria agiu, passando à frente de Jesus. Mas sabe por que isso acontece? Ou por que isso aconteceu? Por costume. Eles estavam acostumados a fazer dessa forma. E aí que eu quero chamar a sua atenção. Muitas das vezes estamos fazendo as coisas dentro de nossas igrejas, na nossa própria vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com nossos irmãos, com nossos amigos, como de costume. E quando às vezes as coisas elas saem do padrão do costume, nós ficamos literalmente perdidos. E sabe por que às vezes nós temos tanta dificuldade para reencontrar Jesus novamente? Porque, meus irmãos, pensamos que Ele está onde Ele não está. Passamos à frente dele porque achamos que Ele está onde Ele não está. No versículo 44 diz assim: pensando porém está entre eles os acompanhando-os na viagem, foram a caminho de um dia. Ou seja, José e Maria acharam que Jesus estava acompanhando eles. Por isso que eles perderam Jesus de vista. E eles voltaram procurando Jesus e não encontraram Jesus porque eles estavam procurando Jesus no lugar errado. Às vezes, meus amados irmãos, não encontramos Jesus porque nós estamos procurando Jesus no lugar errado, de forma errada, da maneira errada, do jeito errado, fazendo as coisas erradas. E aí nós não vamos conseguir encontrar Jesus. Porque diz o texto, no versículo 44, na parte B, então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Jesus não estava entre os parentes e os conhecidos. Jesus não estava ali onde eles achavam que eles estavam. Porque nós passamos à frente de Jesus, a gente acaba não sabendo mais aonde Jesus está. E nós, às vezes, temos tanta dificuldade em encontrá-lo porque estamos procurando Ele no lugar errado. Eles procuraram Ele no lugar errado. Eles estavam procurando Ele com as pessoas erradas. Eles estavam procurando no lugar errado, com as pessoas erradas, do jeito errado, da forma errada, da maneira errada. E muitas das vezes, meus amados irmãos, não vamos conseguir encontrar Jesus. Por isso que muitas das vezes fazemos tantas coisas na igreja, fazemos tantos trabalhos, tantas atividades, tantas coisas, e muitas das vezes quando terminamos tudo isso, sentimos um vazio enorme no nosso coração. Sabe por quê? Porque muitas das vezes estamos fazendo as coisas como de costume. Sempre foi assim, sempre fizemos assim, é dessa forma que precisamos fazer, e não fazemos aquilo que Jesus quer que façamos. E muitas das vezes quando a gente para dar uma olhadinha para trás, aonde está Jesus em tudo aquilo que fizemos? Muitas das vezes, irmãos, Jesus não está em nada daquilo que estamos fazendo.
Jesus não está em nossas decisões, Jesus não está nas programações que fazemos, Jesus não está nos eventos que fazemos, Jesus não está nos lugares aonde achamos que Ele está, Jesus não está nas festas que fazemos, Jesus não está. Jesus muitas das vezes não está nem nos cultos que estamos fazendo. E sabe por que eu digo isso, irmãos? Isaías capítulo de número 29, versículos 12, 13 e 14, a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, uma exortação de Isaías. E o texto vai dizer lá, disse o Senhor, visto que este povo se aproxima de mim, com a boca e com os lábios me honram, mas os seus corações estão longe de mim. E o temor para comigo consiste em mandamentos que aprenderam com seus antepassados, ou seja, estavam fazendo cultos mecânicos aonde o Senhor não estava. Algo meramente mecânico, algo meramente costumeiro. E é assim que muitas das vezes estamos agindo, fazendo as coisas como de costume, sempre foi assim, e sequer paramos para perguntar ao Senhor se Ele está se agradando daquilo que estamos fazendo, da maneira como estamos fazendo, das decisões que estamos tomando, do jeito que estamos fazendo, até mesmo o louvor que estamos cantando, sequer paramos para perguntar ao Senhor, Senhor, o Senhor está verdadeiramente conosco. Mas, meus amados irmãos, nesse texto nós podemos entender também que apesar de todas as tomadas de decisões erradas de José e Maria de reencontrar Jesus, chega um determinado momento que eles se deparam e são confrontados a tomar a decisão certa, a fazer as coisas corretas, para poder encontrar Jesus novamente, para poder encontrar Jesus. E a minha pergunta para você é, como podemos encontrar Jesus? Como podemos reencontrar Jesus? Podemos reencontrar Jesus, meus amados irmãos, retornando para a casa de Deus. Porque era lá que Jesus estava na casa de Deus. No versículo de número 45 vai dizer, e não tendo-o encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Ou seja, eles foram procurar no lugar aonde ele realmente deveria estar, aonde eles realmente iriam encontrá-lo. Na casa do Pai, na casa de Deus. Era lá que Jesus estava. E às vezes estamos correndo em tantos lugares procurando Jesus. É no culto aqui, no culto ali, no culto lá. Não podemos ver uma faixa de vitória, de milagre, de prosperidade em uma igreja que nós já entramos ali. Achamos que vamos encontrar Jesus ali. Jesus estava na casa de Deus. A melhor decisão que José e Maria tomaram foi retornar a Jerusalém e lá recomeçar a sua procura. Se você, meu amado irmão, perdeu Jesus de vista, volte para a casa de Deus. Lá é o lugar certo de encontrar Jesus. Como podemos encontrar Jesus, pastor? Nós podemos encontrar Jesus procurando os servos de Deus. Aonde Jesus estava? Jesus não estava no meio das rodinhas, no meio das fofoquinhas, no meio dos escarnecedores, dos caluniadores, dos fariseus. Não, onde Jesus estava? Diz a Bíblia lá no versículo de número 46. 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando. Faz-me lembrar do texto de Efésios capítulo de número 20, a partir do versículo de número 17, quando o apóstolo Paulo manda chamar os anciãos da igreja. Quando o apóstolo Paulo manda chamar os líderes, os anciãos da igreja, para que ali os anciãos da igreja pudessem verdadeiramente ajudar na orientação do povo. Ajudar o povo a encontrar o caminho da salvação. A fazer com que eles pudessem encontrar o caminho aonde verdadeiramente sabiam de seguir. Na casa de Deus. Quando os pais de Jesus o encontraram, viram que Jesus estava na casa de Deus em meio aos servos, abastecendo do conhecimento da palavra de Deus. E por último, sabe como reencontramos Jesus de volta? Convém ouvir a palavra de Deus. No versículo 47, a Bíblia vai dizer, todos os que ouviram, muitos se admiraram na sua inteligência e das suas respostas.
No versículo 49, na parte B, não sabeis que me cumprir estar na casa de meu pai? Quando, meus amados irmãos, Jesus foi encontrado, o que ele estava fazendo? Conversando sobre as Escrituras. Jesus era guiado pela palavra. Jesus era guiado pela palavra. Ele é o verbo que se fez carne, o verbo de Deus, a palavra que se fez carne, como diz João no capítulo de número 1, versículo de número 1. Mesmo que você não entenda toda a Bíblia, como José e Maria não entenderam naquele momento, como diz o versículo de número 50, guarde as palavras no seu coração, como diz o versículo de número 51, porque o Espírito Santo te ensinará e te fará lembrar quando for preciso, como diz João no capítulo de número 14, versículo de número 26. Às vezes, irmãos, estamos fazendo tanta coisa como de costume, que às vezes não temos tempo para fazer as coisas que verdadeiramente é do agrado de Jesus. Às vezes estamos fazendo tanta coisa que não temos tempo mais para a escola bíblica dominical, para estudar a palavra. Às vezes estamos fazendo tanta coisa que não temos tempo nem mesmo para sentar no templo para ouvir um sermão que vai transformar a nossa vida, porque estamos ocupados, fazemos tantas coisas que costumamos fazer, como de costume fazemos. Meu amado e meu irmão, não deixe com que o seu relacionamento com o Senhor se torne um costume, porque talvez no meio da caminhada, quando você menos perceber, você está caminhando sozinho sem Jesus, tomando as suas decisões, fazendo aquilo que você gosta, do jeito que você gosta, da maneira como você gosta, para agradar a você mesmo, agradar os que estão à sua volta, mas esquecendo de perguntar, de dar uma olhadinha e perguntar: Jesus, o Senhor está conosco? Isso me faz lembrar muito Moisés, quando diz: Senhor, não me deixe ir se o Senhor não for comigo. Moisés não queria ir se o Senhor não fosse com ele, se o Senhor não estivesse com ele. E muitas das vezes estamos indo de costume. José e Maria só perderam Jesus de vista, porque eles estavam acostumados a fazer aquilo. E às vezes, esse costume rotineiro faz com que a gente perca a atenção de Jesus. E aí, perdemos Jesus pelo caminho. Mas se você perdeu Jesus pelo caminho, que essa palavra faça você dar uma olhadinha para o lado. Estenda a sua mão e veja se Jesus vai segurar nela. Se Jesus segurar na sua mão, é porque ele ainda está do seu lado. Se porventura a sua mão ficar no vazio, no vácuo, é porque Jesus ficou lá atrás, você esqueceu Jesus. E você está caminhando sozinho, achando que está caminhando com Jesus. Mas é tempo ainda de voltar para Jesus. É tempo de voltar a procurar Jesus. É tempo de voltar para os caminhos do Senhor. É tempo de voltar para a sua palavra. É tempo de voltar para os seus ensinamentos. É tempo de voltar para o convívio, para o meio dos servos de Deus. E eu quero, nesse momento, meu amado irmão, orar por você para que você volte para Jesus. Volte-se para Jesus, para as coisas que agradam Jesus, para as coisas que são verdadeiramente da adoração, coisas que verdadeiramente não são costumeiras, coisas que verdadeiramente são em espírito e em verdade, porque muitas das vezes a coisa costumeira se torna mentirosa, não se torna uma verdade. Vamos orar? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, a esse, ó Deus, que está ouvindo, Pai, esta mensagem, esta reflexão nesta hora, se porventura o meu irmão perdeu Jesus pelo caminho, que ele possa nesta oportunidade reencontrá-lo. Se há, Pai, igrejas que se perderam no caminho, que elas possam retornar para Jesus. Assim como, Pai, a igreja de Éfeso, que foi orientada pelo apóstolo Paulo, mas mesmo assim se perderam pelo caminho e perderam a primícia de Jesus em suas vidas, que era o amor.
E o Senhor vai dizer que tinha uma coisa contra elas, porque elas perderam o primeiro amor. Aquele primeiro amor. O primeiro amor de uma mãe, pai que pega o seu filho a primeira vez no colo e não quer largar. Esse primeiro amor que jamais queremos largar Jesus por qualquer razão que seja. Que voltemos a esse primeiro amor e que, ó Deus, façamos aquilo que verdadeiramente agrada o coração do Senhor. Que possamos olhar para o lado e ver se aquilo que estamos fazendo tem verdadeiramente a permissão do Senhor. Se o Senhor está ali caminhando conosco, se o Senhor está conosco, ou se Ele já ficou para trás há muito tempo na nossa vida. Que as nossas decisões, que os nossos cultos, que as programações, que aquilo que façamos tenha como primícia a vontade de Jesus. E a vontade de Jesus é sempre boa, perfeita e agradável. E essa vontade boa, perfeita e agradável, ela ministra o amor, a compaixão e a graça. Que isso possa ser a primícia do seu coração. O amor, a compaixão e a graça. Que voltemos para Jesus. Que não percamos Jesus de vista. E que Deus te abençoe. E que Deus receba a tua oração nesse momento. E que o Senhor esteja de braços abertos, te esperando a você buscar Ele de volta. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus nos abençoe, queridos. Fique na paz. E eu volto com outras mensagens, outras reflexões. Ore por nós, ore pelo nosso ministério. Ore para que Deus nos conduza aí em glória. Porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la em nossa vida. Deus te abençoe. Fique na paz em Cristo.